Oi, gente, tudo bom com vocês? É, vamos passar agora para. A gente viu sobre o ciclo, né? As fases das políticas públicas, falando da questão de que as políticas elas têm fases, etapas, né? E eu quero mostrar aqui para vocês sobre, né, o ciclo que vimos, que falamos, que estudamos no vídeo anterior, onde acontece, né, a formação de agenda, a formulação das políticas, o processo, né, de tomada de decisão, a implementação da política e a avaliação. E vimos também sobre cada uma a explicação, né, da primeira fase, que acontece o planejamento e a percepção dos problemas. Vimos que na segunda fase, né, se define o objetivo da política, seus programas e suas linhas, né, de ação. Vimos também a terceira, quarta e quinta fase. Na terceira, vimos que acontece o processo da tomada de decisão. Na quarta fase, o plano em prática, tá? E na quinta fase, vimos sobre a avaliação, né? É o tipo de acompanhamento da política visando o sucesso da ação. E também vimos sobre, é, surgiu a pergunta para nós, né? Se eu e você, nós sabíamos, né? A diferença entre Estado e governo. E foi dito que a palavra Estado que nós compreendemos hoje, né, passou a ser utilizada no século XVI. Se origina da palavra latina status, que é utilizada para denominar o conjunto de instituições e pessoas que tinham o domínio sobre um território e seus habitantes. E segundo Rocha, podemos dizer que Estado é toda a sociedade política, incluindo o governo. E o Estado ele possui três funções: a função executiva, legislativa e judiciária. O governo faz parte do Estado, certo? Então, vamos dar continuidade sobre essa questão, né? Estado, governo. Então, um exemplo de política de Estado é o Plano Nacional de Educação, o PNE. Sua duração é para uma temporalidade de 10 anos e estabelece metas a serem atingidas pelos municípios, estados e federação, independente, prestem atenção, independente dos grupos que estão em seu governo. Lembrando que é uma política de Estado. O exemplo é o PNE, Plano Nacional de Educação. E ela tem um tempo, 10 anos. E esse programa, esse plano, ele estabelece metas a serem atingidos por quem? Municípios, estados e federação, independente dos grupos que estão em seu governo. Agora, preste atenção. Já uma política de governo dura o tempo que determinado grupo se mantém no comando. Estão vendo aí? Política de Estado é independente de quem esteja no governo. Já a política de governo vai durar enquanto aquele grupo ali estiver no comando. Dentro, né, das políticas municipais de educação infantil, dentro das políticas municipais de educação infantil, por exemplo, a cada 4 anos costuma-se haver novas normatizações na forma de conduzir a educação em creches e pré-escolas a nível local, já que é municipal, é políticas municipais. Entretanto, as políticas de Estado
devem ser cumpridas independente do governo local, sendo normatizadas por uma legislação, como resume Rocha. Então, o Estado, ele é um conjunto de órgãos responsáveis pelo desempenho de suas funções. Os órgãos do Estado fazem o que é do seu interesse, pois exerce o poder do Estado. Não possui vontade própria, por isso são órgãos, tá? Lembra o corpo humano, órgãos. As funções são executiva, legislativa e judiciária. Então, o Estado é um conjunto de órgãos responsáveis pelo desempenho de suas funções. Os órgãos do Estado fazem o que é do seu interesse, pois exercem o poder do Estado, só que eles não possuem vontade própria. Lembra do corpo humano, tá bom? Um exemplo, né? E nesse contexto, né, apresentamos a seguir como estão constituídos os poderes do Estado e suas funções. A administração pública compõe a função executiva como organização da burocracia estatal e o governo que representa um conjunto de órgãos decisórios. Vamos lá. Podemos considerar a organização e estrutura do Estado sobre três aspectos: organização e estrutura do Estado. Então, ela se organiza forma de governo, sistema de governo, forma de Estado. Forma de governo, sistema de governo, forma de Estado. Na forma de governo, nós temos república e monarquia. Na forma de governo república, o sistema de governo é presidencialismo. E a forma de Estado é Estado unitário. Já na forma de governo monarquia, o sistema de governo é parlamentarismo e a forma de Estado federação. Ok? Forma de governo nós temos república e monarquia. Sistemas de governo nós temos presidencialismo e parlamentarismo. E na forma de Estado nós temos Estado unitário e federação. Então, são três aspectos a considerar na organização e estrutura do Estado: forma de governo, república ou monarquia, sistema de governo, presidencialismo, parlamentarismo, forma de Estado, Estado unitário e federação. O Brasil adotou a federação como forma de organização do Estado. Como coloca Pinho em 2012, a federação é uma aliança de estados para a formação de um Estado único, em que as unidades federadas preservam autonomia política, enquanto a soberania é transferida para o Estado federal. Então, quais são as características de um Estado federal? As atribuições da União e das unidades federadas são fixadas na Constituição, por meio de uma distribuição de competências, União, Estados e municípios. E cada esfera de competências se atribui renda própria. O poder político é compartilhado pela União e pelas unidades federadas. Os cidadãos do Estado que aderem à federação adquirem a cidadania do Estado federal e perde a anterior. A base jurídica da federação é uma constituição e não um tratado. Então, não existe o direito de secessão, eu acho, né? Secessão, sucessão, alguma coisa desse tipo, né? Vocês corrigem aí.
O indivíduo, ele é cidadão do Estado Federal e não da unidade em que nasceu ou reside. Então, bora lá. Características de um Estado federal. As atribuições da União e as das unidades, estou falando sobre atribuições, já são fixadas na Constituição. E há uma distribuição de competências para a União, para os estados e os municípios. Cada esfera de competência tem renda própria, vai atribuir valor próprio, renda própria. O poder político é compartilhado pela União e pelas unidades federadas. Os cidadãos, agora está falando, os cidadãos do Estado que aderem à federação, adquire a cidadania do Estado Federal e perde a anterior, né? A base jurídica da federação é uma Constituição. A base é a Constituição e não o tratado. E o indivíduo é cidadão do Estado Federal e não da unidade em que nasceu ou reside. É importante destacar que o governo ele possui discricionariedade. Ele possui discricionariedade. Ou seja, o governo ele tem liberdade de ação dentro dos limites da legalidade. Entretanto, o Estado possui princípios que limitam a opção ideológica dos governos. Lembrando que no Brasil nos referimos a um Estado democrático, onde o voto popular determina a escolha política. O poder legislativo é realizado por colegiados, com distribuição de representatividades, visando discussões amadurecidas com foco na resolução dos problemas sociais. A função legislativa, conforme afirma Vieira, em 2007, é a essência do poder. O poder judiciário tem a função, vimos sobre o poder legislativo e vimos sobre o poder judiciário. O poder judiciário tem a função de controle sobre os atos públicos e privados para a garantia da legalidade. Além de identificar a legalidade das ações na sociedade, o poder judiciário também deve preencher as lacunas que aparecem nas leis através de ações decisórias, visando afirmar que o Estado democrático de direitos deve responder a princípios que garantam a todos os cidadãos o mesmo tratamento perante a lei, não possibilitando favorecimentos, onde Rocha, 2008, vai destacar que, no Estado de Direito, as funções do Estado, caracterizadas na forma de poder, devem ser separadas para não caracterizar o benefício do poder para o indivíduo que a ocupa, segundo a teoria de freios e contrapesos. Olha aí. É neste sentido que as funções do Estado não devem também se confundir com os ocupantes do governo. Nesse contexto, vale resgatar que, quando falamos em políticas sociais, estamos falando em decisões políticas que são tomadas pelo Estado, visando atender às demandas sociais, ou seja, olhando para a coletividade. Quando falamos especificamente da política educacional, estamos nos referindo a uma política social voltada à educação. Portanto, as decisões que o poder público, ou seja, o Estado,
toma em relação à educação. Segundo Vieira, em 2007, a política educacional pode ser considerada como uma aplicação da ciência política ao estudo do setor educacional e, por sua parte, as políticas educacionais como políticas públicas que se dirigem a resolver questões educacionais. Então, aí a gente já começa a entender, né, chegando lá, né, da parte macro, né, das políticas, passando a entender a diferença entre Estado e governo, né, as fases das políticas, né, as etapas, as funções que o Estado, né, ele tem, que é executiva, legislativa e judiciário, entender, né, as formas de governo, né, que a organização, a estrutura, né, do Estado. Falando aqui sobre a questão da teoria de freios e contrapesos, que nós iremos ver, e vai chegando às políticas sociais, que vai enfatizar o que é do nosso interesse, que são as políticas educacionais. Então, quando falamos sobre política, especificamente sobre política educacional, estamos nos referindo a uma política social que é voltada à educação. Ou seja, são decisões que o poder público, o Estado, ele toma decisões em relação à educação. Então, se gostou, compartilha, deixa o teu like, se inscreve se você ainda não é inscrito, né? Até o próximo vídeo. Tchau.